Olá pessoal, eu sou o professor Arnaldo Aguiar, esse é o canal Arnaldo ADM e hoje nós estamos com Milene Guerra, uma grande amiga que já temos feito alguns trabalhos, já estivemos juntos na faculdade, inclusive com algumas palestras, e esposa do Guerra, um grande amigo que também já esteve conosco aqui no canal, na entrevista, aqui no bloco Na Moldura. E nós vamos falar a respeito de educação, vamos falar sobre ensino, falar sobre inteligência emocional, tem uma pauta bem extensa que nós vamos procurar enxugar e fazer com muita objetividade aqui, valorizando o seu tempo. Então, Milene, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, Arnaldo. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz com esse convite, porque principalmente qual é o assunto? Educação, né? E essa é a minha praia. Dizem que a educação, ela é uma cachaça, né? Quando ela entra no organismo, dificilmente ela sai. Isso aconteceu comigo. Eu sou psicóloga, tenho 31 anos de formada e os 13 primeiros anos eu enveredei pela clínica. Como é o sonho de todo psicólogo, né? É atender clinicamente. E eu fui muito feliz nessa minha vida. Mas um belo dia eu fui tocada e fui chamada para a educação. E aí eu não saí mais da educação, né? Eu sou muito feliz com o que faço. Aliás, eu sou apaixonada pela educação. Acredito piamente que é o único veículo no mundo que a gente pode se utilizar para mudar, para fazer mudanças. É através da educação. Então, eu fico muito satisfeita de poder estar aqui nesse canal, falar um pouco, né, sobre isso que eu faço, sobre isso que eu acredito. E dizer também que o melhor papel da minha vida é ser esposa do Guerra. Oh, esse é o melhor papel de todos. Então falaremos de amor do início ao fim. Com certeza, afinal nada substitui o amor. Esse é o slogan da escola. Exatamente. Milene, a gente costuma iniciar a nossa conversa falando sobre o início da vida do nosso convidado. E aí lá na sua primeira infância, como é que foi, se tem irmão, se não teve, como é que foi essa relação com a família maior, com primos e primas, as brincadeiras, como é que era isso? Então, eu sou paraense, apesar de muita gente achar que o meu sotaque é carioca, né? Realmente morei muitos anos no Rio, mas eu nasci em Belém do Pará. E eu, como uma boa paraense, adoro açaí, adoro tacacá, fui criada com isso. Minha família é muito pequena, minha família de origem. Eu sou filha do Décio e da Zilma, que resolveram descer do trem muito cedo e hoje já estão no andar de cima. Né? E tenho uma única irmã, a Simone. Hoje ela mora em Parnaíba, né? Morava em Belém. Como somos só nós duas de filhas, ela resolveu vir para cá também. E a gente foi criada em Belém, numa casa maravilhosa. Tive uma infância muito boa, com galo, com galinha, com coelho, com muito cachorro. E isso eu acho que é uma das paixões que eu trago na vida. E hoje aqui na escola eu ponho isso, né? Sim. Eu tenho galinheiro, eu tenho jabuti andando solto pela escola. Tem coelho? Tenho coelho, né? Porquinho da Índia, porque essa foi a minha infância. Eu fui muito feliz, eu fui uma criança muito feliz. Tem casa na árvore aqui, né? Aqui também tem casa da árvore, eu não tinha, a minha filha teve, né? Eu não cheguei a ter. Mas foi lá em Belém, numa rua onde não tinha asfalto, e a minha geração é aquela que a gente ia para a rua para brincar. Papai e mamãe ficavam sentados na porta e a gente brincando com os colegas. Então eu fui muito feliz, tive uma infância, fui criada numa escola religiosa, fiz todo o meu estudo, né, até a faculdade, fiz em Belém. E depois eu casei com o Guerra e aí eu virei cidadã do mundo. Fui embora para o Rio, depois Brasília, Recife, Piauí, que foi por onde eu me encantei e aqui estou. Mas como você está querendo que eu fale da minha infância, foi uma infância muito feliz. Piauí foram e voltaram, né? Isso, eu me lembro da Milene criança com muita saudade. Sim, né? Que ótimo. A Milene que corria, que brincava, eu adorava andar de patins. A minha geração, em 1980 eu tinha 15 anos e era uma geração encantada com a patinação, né? E eu andei muito de patins. Minha mãe era uma mulher que nos permitia viver, né? Meu pai mais repressor e tal, mas ela sempre nos apoiava. Então eu fui uma adolescente sem grandes problemas, né? Me diverti muito. E hoje me considero uma mulher muito realizada. E eu devo muito isso às minhas origens, né? Meu pai, da minha mãe, a criação que eles me deram, o que me formou.
E o aprendizado de fé também, né? Nessa época se deu. Sim, eu sempre, quem me conhece sabe que eu sou misseira. Eu Sim. adoro missa. Já nos encontramos várias vezes. Se eu puder, eu vou à missa todos os dias, porque a missa semanal, ela é muito pedagógica. Sim. Né? E eu sempre fui, desde pequena, estudei em colégio de freira, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz tudo, né? Toda essa área. E a fé é uma coisa que me foi colocada em família. A minha mãe e o meu pai eram pessoas que gostavam muito da gente sentar na mesa. O almoço era sagrado, todo mundo tinha que sentar na mesa. E antes da gente começar a refeição tinha uma pequena oração, né? Às vezes era o papai que fazia, a mamãe, ou eu, a Simone, enfim. Mas sempre a gente tinha esse viés da fé, até porque Belém do Pará é a terra de Nossa Senhora de Nazaré. Sim. É a terra do Círio de Nazaré. Eu me criei, fui embora de Belém, mas todo segundo domingo de outubro eu estou em Belém do Pará, acompanhando a procissão de Nossa Senhora de Nazaré. E a minha filha é Evelyn Nazaré. Como toda boa paraense, a gente coloca o nome de Nazaré nos filhos. Claro. Mas ela, e essa escola, a Escola Crescer, ela é de Nossa Senhora de Nazaré. Que ótimo. Então a fé é uma coisa que, graças a Deus, me acompanha muito. A escola consagrada. É pequena, viu, né? Arnaldo? É pequena a minha fé, mas tem me ajudado a beça. Quem somos nós sem a fé, né? Nossa, nem fala. Milene, como se deu a sua escolha pela psicologia? Você já falou do encantamento, do amor, mas onde foi o start? Foi assim, foi tudo muito por acaso. Eu sou de uma geração que a gente fazia vestibular onde tinha menos concorrência. Sim. Né? E na época era a tal das ciências sociais, a sociologia. Né? Então eu entrei na faculdade e fiz ciências sociais. Eu me formei como socióloga, nem sei como, porque nunca exerci, né? E depois eu enveredei pela psicologia porque achei o mercado financeiro mesmo de trabalho, eu não teria muito aonde trabalhar como socióloga, como até hoje é difícil, né? E aí eu comecei a ler, pesquisar e me encantei. Sabe de uma coisa? Eu acho que vou fazer psicologia. É um erro as pessoas acharem que fazem psicologia para se ajudar. Eu não fui por isso. Eu fui para a psicologia porque eu me encantei realmente. Eu me encantei pela possibilidade de entender um pouco o funcionamento das emoções. Né? Na época eu tive uma amiga que teve uma depressão muito forte. Isso aí já consciente, já com a primeira graduação. Já, né? com a primeira graduação, exatamente. A gente entrava na faculdade muito nova como entram hoje, né? Sim. Eu me formei realmente em psicologia, agora a cabeça, né, vai se perdendo o tempo. No ano que a minha filha nasceu. Ela nasceu em 89. Né? Em 89 eu me formei como psicóloga. 2 diplomas. 2 diplomas, né? Eu tinha 24 anos com 2 diplomas. Né? Sendo que quando eu entrei para a psicologia, como eu tinha muita disciplina já da sociologia, eu já entrei lá pelo 3º ano. Né? Tá. Então eu já, tem muitas cadeiras que dá para... Muitas cadeiras eu consegui passar por cima. E foi uma grata surpresa a psicologia. Né? Um curso lindo que, se eu dissesse, você quer fazer de novo algum outro curso, eu faria psicologia de novo. Ele me ajudou muito, esse curso, a minha profissão. Agora, é óbvio que eu também sinto que eu tenho, na minha personalidade, algo que juntou o teórico com o que já é meu. Sim. Né? Eu gosto de gente. E quem quer fazer psicologia e não gosta de gente, está no lugar errado. É como a educação. A educação também, se você não gosta de ter pessoas ao seu lado, se você não gosta de se doar, se você não consegue ter empatia, você está no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Sim. Então eu vejo hoje, com 55 anos de idade, 31 anos de formada de psicologia, dona de uma escola, né, gestora de uma escola. Esses bagulhos são mangas caindo. Né? É manga que cai aqui, isso. Eu vejo hoje que a psicologia, se eu não tivesse feito psicologia, não teria sido tão fácil, entendeu? Porque a psicologia, as teorias psicológicas, elas me ensinaram como entender algumas nuances da personalidade, do comportamento humano. Sim. Né? Então, a psicologia, quando eu me formei, eram 6 anos. A gente fazia 6 anos de faculdade, 4 ou você ia pesquisar ou você ia ser licenciatura, né? Sim. Eu fui pela pesquisa e 2 anos eu teria que fazer a mais para poder clinicar.
E eu escolhi a Gestalt terapia dentro das abordagens da psicologia porque é uma corrente que me encanta, no sentido de que é o aqui e agora, sabe? Os problemas que eu tenho, eu não posso me hipnotizar e ir lá na infância e buscar a solução. Não, a Gestalt terapia, ela te coloca, olha, você pode resolver aqui e agora, vamos conversar sobre isso, né? Sim. E aí começar a resolver seus traumas e suas angústias. Então, eu sou Gestalt terapeuta, amo a minha abordagem, né? Depois eu fiz psicopedagogia também, que foi uma coisa que me ajuda muito dentro da psicologia, dentro da escola, principalmente para poder ajudar nos projetos pedagógicos, né? E nos transtornos de aprendizagem, que hoje, infelizmente, Arnaldo, em todas as salas eu tenho crianças com problemas de aprendizado. Né? E não são uma nem duas, às vezes são 4, são 5. E no processo, no decorrer do ano, a gente descobre mais ainda. Sim. Então, é uma coisa gritante dentro da educação. As famílias precisam acordar para isso, né? As famílias precisam começar a perceber as dificuldades que seus filhos têm. E essa PAN, né, Bia, ela veio auxiliar muito nisso, porque as famílias puderam perceber quem são seus filhos verdadeiramente. Aproximou todo mundo. Né? Aproximou, e assim, porque às vezes a gente chamava uma família para falar, olha, a gente está percebendo que seu filho está com uma dificuldade de concentração, e isso está gerando dificuldade na leitura, dificuldade nos números e tal. E as famílias diziam logo que isso não era real, que isso era com certeza a escola que não estava dando conta, né? E hoje a gente observa, depois desse problema todo, essa problemática que o mundo parou, que as famílias puderam perceber. E quantos WhatsApp a gente recebeu no sentido de, olha, eu estou percebendo aqui que meu filho não conseguiu isso, assim, né? Sim. Inclusive, pais pedindo que as crianças refaçam a série. Olha. Em 2021, porque perceberam as dificuldades e perceberam que estava na hora de frear. Tem algum motivo que dê que provoque tanto déficit? Sim. Arnaldo, assim, como o autismo, por exemplo, não é um problema de aprendizado. Só vou dar um exemplo. O autismo hoje, a gente ainda não tem a causa. Não se sabe o que é. Não sabe se é genético, não sabe se é alimentação? Não, dizem até de algumas vacinas. Né? Existem várias correntes que dão suposições para o autismo, mas não existe a causa, por isso não tem a cura. Sim. Né? A mesma coisa é uma disgrafia, uma dislexia, uma dislalia. A gente não sabe a causa. Mas tem vários níveis também. Aí tem assim também. Por exemplo, o que a gente já observa? O pai teve, aí essa criança também tem, sabe? Então, existe uma possibilidade de ser genético, mas não tem ainda nada batido no martelo. É isso, sabe? Agora, o que a gente Porque pode ser do convívio. Não é convívio, não é. Não, é algo mesmo que vem, a gente não quer dizer que é patológico, né? Que não é doença, mas é um problema. É um problema que a gente não sabe de onde surge. Por que a criança, sua filha está no Jardim Sim, né? Vai para o primeiro ano que vem, alfabetização. Nessas séries é que a gente percebe claramente, né, os problemas de aprendizado. Então, por que tem crianças que leem mais rápido e outras têm mais dificuldade? Né? Estão na mesma escola, no mesmo método. Né? Esses problemas sempre existiram e agora estão com nomes da moda? Sempre existiram, perfeito, Arnaldo, sempre existiram, sempre. Desde que o mundo é mundo, existe a tal da dislexia, existe a tal da disgrafia, existe a tal da dislalia, só que as pessoas não sabiam o que era. Antigamente chamava de burro e tirava da escola. Exatamente. Hoje não, graças a Deus. Uma criança com dislexia, ela tem uma gama de poder de aprendizado infinitamente enorme, mas que as escolas precisam se conscientizar disso. Tem muito filme bom que a gente assiste. As crianças com dislexia, elas aprendem muito por significado, por códigos, por símbolos, sabe? Então, se a escola tiver essa disposição de auxiliar essa criança, ela supera. Sim. Nós temos grandes nomes que são disléxicos. Einstein era disléxico, Tom Cruise era disléxico, eu sou disléxica. Né? E descobri fazendo psicopedagogia. Olha. Tive inúmeros problemas de aprendizado. E era muito engraçado nessa família de duas irmãs. A minha irmã... A dislexia é a dificuldade de leitura e de escrita.
Porque justamente como não consegue ler, porque ela não consegue escrever, né? Talvez aquele problema. A escrita nem tanto, porque ela consegue copiar perfeitamente no quadro. Talvez Ela aquele copia. problema de fazer um ditado e escrever casa com Z, escrever... trocar isso Não, aí... a dislexia, ela é além disso. Ela é realmente um problema que é gerado no cérebro. Porque às vezes o escrever casa com Z é só realmente a ortografia. Sim. Tá? Lembra, na tua época, na minha, a gente tinha os ditados e a gente reescrevia as palavras. Jesus, repeti tanto, eu tô quase me diagnosticando aqui dislexo. E eu vou te dizer assim, a pedagogia moderna, ela critica muito esse método. Mas eu questiono essas críticas, sabe? Porque quantas vezes a gente tem a dúvida de como escrever, compreensão é com S, dois S, C cedilha. E quando você vai escrever, a tua memória fotográfica, né? Sim. Ela vem e te diz como é que é a palavra escrita certa. Mas hoje, se a gente não põe esse aluno para Às vezes se fecha até o olho, né, para lembrar como é que é. Se a gente põe esse aluno para reescrever, aí vem uma corrente que não está errada, né? Mas eu acho que nem nada pode ser radical. Eu acho que em alguns momentos a reescrita da palavra, do texto, ela ajuda, auxilia demais para trabalhar essas dificuldades ortográficas. A dislexia, a disgrafia, a dislalia, eles são realmente problemas que precisam ser diagnosticados. É mais sério e precisa ser tratado. Tem cura? Não, não tem cura, mas você supera. Você supera lindamente. Nós temos aqui alunos, meu Deus, que são exemplos de superação. Tiveram uma alfabetização muito difícil, mas hoje já estão no 4º ano, despontaram. Que ótimo. Porque esses problemas, eles surgem na alfabetização. E que se eles forem muito bem trabalhados, a tendência deles é eles serem diluídos. Né? Por exemplo, no meu caso, que eu me diagnostiquei como disléxica, leitura. Às vezes eu estou lendo um texto, estou lendo um livro, eu pulo a linha. Aí eu vejo que está sem nexo aquilo, eu volto, pulei a linha. Uhum. Né? Isso é uma característica de quem é disléxico. Mas aí tu diz, mas eu também sou assim. Aí outro diz, eu também. Tá todo não mundo... É? Então, assim, até que ponto realmente isso é uma coisa da dislexia ou isso é uma coisa de concentração? Então, Sim. o lindo, Arnaldo, da educação e da raça humana é que nós somos imbatíveis em relação a superar, né? A superação. Todos nós. Dentro de uma escola, a gente tem assim, como é que eu vou dizer, um viveiro de comportamentos e de superações. Eu sou altamente adepta e apaixonada pelo ser humano, tá? Porque a gente tem as nossas dificuldades, mas se a gente tiver com as pessoas certas, com o método certo, com a pessoa de boa vontade, principalmente, a gente consegue superar esses problemas. Perfeito. Então, às vezes eu atendo pai que fala, não tem jeito não, esse menino, isso, aquilo, pelo amor de Deus, não diga isso. Tudo tem jeito, né? Basta que a gente se disponha a encontrar a válvulazinha que tem que ser E aí de tanto virada. se ouvir que não tem jeito, o menino até entrega os pontos, né? Aí entra o problema sério da autoestima, né? Sim. Porque aí eu já peguei vários alunos, tia, eu sou burro mesmo, eu não aprendo não. Olha, quando você encontra um ser humano que diz isso, você tem que parar. Você tem que parar e rever tudo, e chamar a família, e mostrar o que está acontecendo com esse menino. Né? Porque você está jogando no abismo um ser humano. É verdade. É muito sério. É muito sério. Nós que somos da área de educação, eu uma vez ouvi uma palestra do professor Celso Antunes, que ele disse que ele compara o professor a um médico, que ele salva vidas, mas ele também detona. E é verdade. A gente sabe disso. Que existem professores que ao invés de ajudar, de sustentar, de acolher, ele joga a criança para o abismo. Né? E aqui na Crescer eu luto muito para eu não ter esse tipo de professor. Que bom. Milene, é interessante como essa volta que você deu dentro da sociologia também lhe permitiu entender sobre a sociedade, sobre o homem, trazendo para entender o homem mais dentro da cabeça dele, como é que as coisas se desenham, né? Como é que tudo vai, e esses comportamentos todos, e joga para a educação, e aí o homem, primeiro o homem na sociedade, depois o homem com ele, depois o homem com a família,
é uma dinâmica muito interessante. E aí você vem para a Escola Crescer, que o nome me encantou na hora que eu ouvi a primeira vez. A minha cunhada trabalha aqui, né? E foi um dos primeiros alunos que eu ouvi que estudariam aqui, foi o Levi, meu sobrinho. E ela disse, olha, o Levi vai estudar na Escola Crescer. Que escola é essa? Aí ela falou, não, é o Capitão Guerra, com a doutora Milene, estão colocando a escola, pegaram a Gurilândia e tal. Eu, cara, que nome massa, porque diz tudo, né? Diz tudo o nome. E é tudo que a gente acredita. E a gente percebe que o nome rompeu fronteiras, deixou de ser só uma profecia, só uma jogada de marketing e virou tudo, virou marketing, virou profecia. A escola hoje já tem se você me perguntar assim, você sempre sonhou ter uma escola? Não, eu nunca sonhei ter uma escola. Pelo contrário, o Guerra sonhava, né? E ele dizia assim para mim, amor, vamos abrir uma escola, você tem tanta experiência, não sei o que. Eu digo, Deus me livre. Porque quando os problemas chegavam a mim, eu trabalhei, né, como psicóloga em escola e como coordenadora. Tenho uma grata lembrança das escolas por onde eu passei, pelos estados que eu passei. Meus diretores todos me ajudaram muito. E não tenho dúvida que Dom Bosco foi quem me ajudou a criar essa escola. Porque eu passei 5 anos no Rio, nos meus últimos 5 anos que eu fiquei no Rio, eu coordenei no Salesiano. Então, eu sou salesiana, né? E o sistema preventivo de Dom Bosco é belíssimo, né? A gente tem planos B antes que os problemas aconteçam. E ele me perguntava, mas vamos abrir uma escola, não sei o quê? Eu falava, não, porque quando os problemas chegam a mim, eu tenho meu diretor para mandar. E aí, se eu tiver uma escola, eu não vou ter para quem passar os problemas. Mas a Crescer, Arnaldo, ela surgiu na nossa vida assim, de uma hora para outra. Né? Nós estávamos morando no Rio e viemos passar 10 dias de férias em Parnaíba, porque eu sempre amei Parnaíba. Né? Desde que eu morei aqui em 97, eu saí daqui dizendo que eu iria voltar para morar e para ficar. Né? Hoje eu sou parnaibana de corpo, alma e papel passado. Olha. Tenho o título de cidadã parnaibana que com ótimo. muito orgulho, dado pela minha amiga vereadora Neta, e isso me orgulha muito. E um belo dia nós viemos passar 10 dias de férias aqui em Parnaíba, e eu cheguei aqui e a pessoa, minha amiga, na época que eu fiquei na casa dela, ela perguntou se eu ainda queria voltar para Parnaíba. E eu disse que sim, que eu tinha muito desejo de voltar para Parnaíba. Aí ela falou que a Gurilândia, né, ia fechar, que infelizmente a Wanda, que foi uma grande educadora nessa cidade, deixou um nome, né, estava com uma doença muito séria, que provavelmente, né, não poderia mais voltar para conduzir a escola. E eu vim conhecer o prédio, né, da Gurilândia. Eu lembro como se fosse hoje, entramos, eu e o Guerra, e estava realmente um prédio muito precisando, né, de obra, precisando de manutenção. Mas sabe quando você chega no lugar e você diz, aqui é meu lugar? Foi o que eu senti aqui. Quando eu botei o pé, né, acho que todos os anjos que estavam me acompanhando naquele momento disseram, moça, é aqui que você tem que ir. Né? E as coisas aconteceram pelas mãos de Deus, de Nossa Senhora, e a gente conseguiu, dia 21 de dezembro de 2012, fundar a Escola Crescer. Vai fazer 7 anos, né? Sim. E a Crescer, o nome Crescer, surgiu assim, no Rio eu tinha uma parceira de uma escola que só tinha crianças com necessidade especial. Era Crescer, o nome da escola. E eu me encantei com o nome. E eu falei com a dona, né, a gente tinha um projeto, nós éramos ensino médio, eu era coordenadora do ensino médio, e a gente fazia todo final de ano uma feira dos nossos alunos do ensino médio na escola Crescer com as crianças com necessidade especial. Era muito legal o projeto. E eu falei assim, eu digo, gente, eu vou botar o nome Crescer na minha escola. Conversei com a Renata, que é a dona da Crescer do Rio, ela, Milene, achou ótimo, ponha mesmo, porque é um nome que, jogada de marketing, é uma palavra que você consegue fazer 1000 coisas, mas eu lhe juro que eu não pensei nisso. Eu pensei no sentido de natureza, né? De crescer junto. De evolução. Isso, de evolução. Tanto que o primeiro brinde de matrícula, em 2013, quando a gente abriu, foi uma mudinha daquela planta exória que a gente tem aqui pela escola. Sim. Todo aluno que se matriculava ganhava uma muda.
Né? Hoje os alunos já estão no 5º ano e tem mudas em casa. O jardim está florido. Então, quando eu pensei em crescer, eu pensei nesse sentido. Nós vamos plantar e a gente vai crescendo. E foi uma grata surpresa, o pessoal do marketing, né? Conseguir fazer tantas coisas com essa palavra crescer. Ela está crescendo, ó, as mangas caindo aí. E ela está crescendo. Mais uma recordação de Belém. Né? Mais uma recordação de Belém. Hoje a gente já tem do berçário ao ensino médio. Muitas pessoas ainda acham que a Crescer é só uma escola de educação infantil. Sim. Que é, com certeza, o nosso carro-chefe, porque a nossa ideia é pegar desde o berçário e entregar na universidade. É outra Então, coisa. o ponto, a escola Crescer, na educação infantil, nós somos realmente muito fortes. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Qual o principal diferencial? Imaginemos que você é mãe de uma criança. Sim. E está escolhendo uma escola em Parnaíba. Olha, Arnaldo, por que você escolheria a Crescer? A Crescer? Né? Pronto. Obrigada, vou fazer a propaganda. Uma das escolhas mais difíceis de pai é a escola do filho. Primeiro, eu vejo, atendo aqui pais que estão vindo com as crianças pequenas. Vamos primeiro falar das crianças pequenas, né? Primeiro ano que a criança vai estudar. O que a Crescer tem? A Crescer tem um projeto da pedagogia afetiva. Aqui, a gente trabalha a criança, o indivíduo, o Arnaldo. Chegou aqui o Arnaldo comigo com 3 aninhos. A gente vai trabalhar essa criança subir o degrau com uma personalidade, com a formação de caráter. Né? Vamos trabalhar esse ser individual que ele é. Dar o que a gente chama de personificação. Né? Nós vamos ajudar essa criança a se encontrar no mundo. Isso é a pedagogia do afeto. A criança que você me conhece, você sabe que eu sei o nome de todos os meus alunos. Sim. Porque o nome da pessoa, ele é o que te dá a tua identidade. Então, aqui a criança ela é conhecida pelo nome, isso faz parte do nosso projeto afetivo. Nós temos também a educação socioemocional com o projeto da Escola da Inteligência, em parceria com Augusto Cury, que para mim isso é fundamental. Você vai trabalhar as emoções nessa criança, a trabalhar o medo, a trabalhar a alegria, a trabalhar a angústia, a trabalhar a timidez. Eu quero abrir um parêntese aqui. Pois não. E perguntar o que é inteligência emocional. Inteligência emocional. Pois é tanta coisa, né? Mas a gente pode resumir. A inteligência emocional é você aprender a lidar com as suas emoções. A gente não tem o nosso QI, que é o coeficiente da inteligência, não é? Sim. Que a gente aprende a escrever, aprende a fazer um bolo, através da inteligência que nos deu. E o que é ser inteligente? Ser inteligente é saber fazer distinções, né? A inteligência emocional, ela vem justamente fazer com que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções. Por exemplo, um acesso de raiva, né? Você já deve ter presenciado alguém com muita raiva, Sim. Né? E a pessoa com muita raiva, ela destrói alguém na sua frente. Isso a gente diz, essa pessoa não conhece os seus limites emocionais. Porque todos os dias a gente é tirado do sério. Sim. Tem até uma lei, né, que é 10 por 90, ou 90 por 10, não estou lembrando o que é isso. 10% do que acontece com você, você tem como controlar. 90% não. Então, esses 10% que você tem como controlar é exatamente a sua inteligência emocional. Eu vou me preparar para as adversidades que o outro vem de encontro a mim. Trânsito é das ferramentas do mundo moderno que geram mais estresse nas pessoas, sim, não é? Sim. A pessoa te corta, a pessoa freia na tua frente, a pessoa estaciona em lugar errado, que te atrapalha. E se você não tiver a calma, né, se conhecer, não, gente, isso me irrita muito, então peraí. Eu falo isso muito quando eu atendia em clínica, eu falava muito, aprenda a se conhecer, para que você aprenda a lidar com as suas emoções e ter a sua inteligência emocional. O que é que me tira do sério? O que é que mais me irrita quando as pessoas fazem? O que mais me irrita mesmo é alguém me xingar. Tudo bem, então vamos lá, ver que te xingaram de viado. Você é viado? Não. Então por que você vai se ofender com isso? São coisas que a gente, com a maturidade, a gente tem que aprender. E outra, mas a gente tem você aí a pessoa diz, sou, então... Prazer, vai ser feliz, né? Cada um faz da sua vida o que quer, né? Então, a gente aqui na Crescer, Arnaldo, a gente também tem esse olhar de fazer com que a criança entre em contato
com as suas dificuldades de emoção. Criança briga uma com a outra, empurra, bate, na hora de briga aqui tem que parar as duas, trazer as duas para o lado, né? E dizer, olha, você percebe que você errou nisso aqui, você percebe, lógico, isso na linguagem dele, né? Sim. Para que ambos, naquele momento, percebam, tanto o agredido como o agressor. O que foi que causou tudo isso? E é de gente pequena que se faz gente grande, eu digo isso sempre. Não adianta você querer, lá é que nem aqui, a gente tem o 3º ano do ensino médio, não se faz aluno no 3º ano do ensino médio, Sim. não se faz. Tem uma base, né? O aluno, ele é feito desde lá da sua alfabetização, desde a sua educação infantil, que vem trabalhar com as suas habilidades motoras, né? A sua lateralidade, isso é importantíssimo para o aprendizado, isso vai repercutir sua vida inteira. A gente tem pessoas que eram para ser canhotas e foram forçadas a ser destras. Isso causa um transtorno de aprendizado enorme, né? Então, a Crescer, como você estava me perguntando, por que eu deixo de matricular na escola X e vou matricular na Crescer? Primeiro que aqui a gente trabalha muito humano. A Crescer, ela é uma escola humanizada. E isso eu não abro mão. Todas as pessoas que entram nessa escola para trabalhar, elas primeiro passam por mim. Porque eu vou cantar toda essa cartilha com ela da humanidade. Você gosta de gente? Gosta. Você tem paciência? Tem. Se não tiver, seu lugar não é aqui. Porque trabalhar com educação não é fácil, com criança menos ainda. É verdade. Né? Porque você com uma em casa, tem horas que... Né? Imagina com 20. Então, um dos fatores primordiais para você escolher a Crescer as outras escolas, não estou dizendo que as outras não sejam humanas, mas aqui eu estou lhe dizendo que nós somos. Então, esse para mim é o carro-chefe da Crescer, é a humanidade. Aí nós temos a educação nutricional, que eu também sou encantada, sou apaixonada, né? Isso também eu acho que para a formação é muito Aqui importante. não entra refrigerante. Não, já sabe, né? Não entra salgadinho, não entra biscoito recheado, né? E assim, isso também nos ajuda muito, é um dos pilares para aqui, porque, né? Hoje mesmo eu estava escutando uma live, e agora está muito em moda, a imunidade da gente, né? Sim. Que acho que foi Hipócrates, que é o pai da medicina, ele diz que faça do seu alimento o seu remédio. Né? Então, o seu alimento tem que ser o seu remédio, o seu remédio tem que ser o seu alimento. E é isso, a gente é o que a gente come. Um ensinamento tão antigo, né? Muito antigo e tão atual, e né? tão moderno. Então, assim, o que a gente observa é isso. Se a criança, desde pequenininha, ela tiver a sua formação alimentar de acordo com a sua idade, ela vai ser um adulto muito mais saudável. Então temos social, socioemocional, alimentar, amor, que é a humanidade, a pedagogia afetiva, nós temos o cuidado com o pedagógico. Não adianta, eu sou uma escola, então eu tenho que dar conta do português, da matemática, da ciência. Sim. Eu não posso só, ai que lindo, os passarinhos, os coelhinhos, não sei o quê. Não, eu também tenho que ter tarefa de casa todos os dias, eu também tenho que ter um professor qualificado para ensinar a português, a matemática, a história, a geografia, o inglês. atividade física. Atividade física, então, outro pilar, preocupação e cuidado com o pedagógico. Hoje a gente tem, do 6º ao 9º, a gente utiliza um material muito bom, que é o Bernoulli, né, que é todo focado já na BNCC. Do 1º ao 5º ano, a gente ainda estamos com a FTD, mas mudamos agora a coleção, pegamos uma coleção mais forte, né, porque eu sou conteudista. Uhum. Eu acho que o aluno ele tem que estudar, o aluno tem que ter tarefa de casa todos os dias, Arnaldo, porque é a fixação do que ele vai aprender, né? E nós temos também emocional, socioemocional, conteudistas, alimentação, a afetividade e a inclusão. Somos uma escola inclusivista, né? Não só no ponto de receber crianças com necessidade especial, não. A Escola Crescer ela é inclusivista com sotaques, com fé, com cor de cabelo. A gente aqui aceita o outro da melhor forma possível, ou pelo menos tenta aceitar. Tenta mostrar para o aluno, né, para os nossos alunos, que todo mundo é uma caveira. Sim. Embaixo desse fenótipo que a gente tem, o que é que tem? É um esqueleto. Então, todos nós somos iguais. Né? Então, a nossa escola trabalha muito essa inclusão nesse sentido. Somos todos iguais. Perfeito. Por isso que a Escola Crescer é a melhor escola de Parnaíba. Me diga uma coisa, ainda sobre a inteligência emocional. Existe uma idade para
para começar a trabalhar a Olha, inteligência emocional? Mínima ou máxima? Assim, a criança ela tem que ter o mínimo do entendimento. Né? Então, aqui na Crescer, a gente optou a partir dos 3 anos. Dos 3 anos, a criança já deve ter a formação da fala, né? Isso é muito importante, porque ela falando, ela vai entender o que a gente está dizendo. Então, a partir dos 3 anos, a gente começa a perceber que a gente já pode ir trabalhando essa criaturinha, né? Que está subindo a escada de desenvolvimento emocional, social, intelectual dela. A gente pensa muito nisso, na escada. Sim. Né? Então, a partir dos 3 anos... A gente E máxima, não. 70, 80, 90. Não, enquanto a gente está Vovó vivo, entenda que eu tenho meus desejos. Exatamente. Assim, Arnaldo, muitas pessoas acham que a gente chega numa determinada idade e a personalidade já está completamente formada. A nossa personalidade, ela é mutante, ela é mutável e ela está o tempo todo, enquanto a gente vive, enquanto a gente está se socializando, a gente pode estar mudando traços da nossa personalidade. Então, as mudanças, a única coisa que não muda é que tudo muda. Sim. Né? Então, você pode ter 90 anos, e olha, eu passei, tem até uma historinha muito engraçada, se você me permite, para falar sobre isso. Fique à vontade. Um casal, já estavam fazendo acho que 70 anos, 50 anos de casados, eu acho. E a senhorinha chegou com o pão, partiu o pão, né? Tirou os bicos e deu a metade para o marido. E ele olhou para aquilo e falou assim, ô fulana, por que você me dá o meio do pão? Eu não suporto, eu gosto do bico do pão. Aí ela olhou para ele e disse, meu Deus, eu dou para você porque é a parte que eu mais gosto. E ele falou, pois eu, a que eu mais gosto é a da ponta. Ou seja, eles passaram 50 anos casados, comendo a parte do pão que não gostavam porque não tinha conversa. Mas, naquele momento, com 50 anos de casados, ele conseguiu dizer o que ele queria e naquele momento houve uma mudança, né? Uma quebra de paradigmas que vinha acontecendo. Então a pessoa pode ter 90 anos, 100 anos, enquanto estiver viva, ela tem o direito de dizer não quero mais isso. Isso não me faz mais feliz, eu quero é aquilo. É importante falar sobre isso porque muitas pessoas que nos acompanham são empreendedores, né? Na verdade o canal é voltado para isso. Uma chuva de mangas. E o empreendedor precisa trabalhar a sua inteligência emocional, porque ele vai ouvir muito desaforo, ele vai ter o ímpeto para muita coisa que ele precisa segurar também. E é necessário fazer e quanto mais rápido ele tomar conhecimento a respeito disso e souber do que se trata, mais rápido ele pode aprofundar os seus conhecimentos, né? E evitar problemas. E também resolver. Hoje, o mundo moderno se fala muito isso, né? Que a gente tem que aprender a evitar os problemas. E senão a gente vai ficar perdendo tempo em coisas que acabam com a nossa energia. Sim. Então, assim, minha sugestão para os empreendedores, primeiro é autoconhecimento. O que é que me irrita? Né? O que é que me tira do sério? O que é que a fulana, que é minha funcionária, que eu pago para ela trabalhar para mim, o que ela tem ali que me deixa muito irritada? Eu tenho que ter consciência disso, para que eu possa trabalhar. Se eu não conseguir sozinho, que é muito difícil, eu tenho que procurar ajuda profissional. Parnaíba hoje tem uma gama de profissionais dentro da psicologia que são muito bons. Sim. Então vá fazer uma terapia, vá se conhecer. Né, eu já tenho 60 anos, não vou mais mudar não. Aquela história de que papagaio velho não aprende a falar. Isso não existe na raça humana. Sabe? Pelo contrário, eu acho que quanto mais maduro a gente está, mais facilidade a gente tem de mudar. Sim. Por quê? Porque a gente começa a perceber, poxa, eu já fui por esse caminho e não foi legal, eu não estou bem, então deixa eu refazer o caminho. Mas isso tem que ter humildade. Né? A gente precisa ser humilde e saber que a gente às vezes precisa de ajuda. Precisa dizer, olha, pelo amor de Deus, eu não estou bem, eu preciso mudar. E aí vai procurar uma terapia a gente não precisa, a gente merece. Né? O ideal é que todo mundo fizesse terapia para poder se conhecer, para poder perceber onde são os seus erros, onde são as suas qualidades. Né? É aquela história da análise SWOT. Sim. Né? Eu vou saber quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, o que me ameaça, né? Para que eu possa fazer... Para aproveitar as oportunidades. Ser um ser humano de luz. Porque, assim, é tão bom quando a gente encontra uma pessoa que a gente diz assim, nossa, como foi legal. Sim, né? Sim. E é tão desgastante quando a gente encontra uma pessoa pesada, com um semblante fechado. Né? Essas pessoas são infelizes. E aí, ao invés de espalhar amor por onde passa, vai espalhando chateação por onde passa. Né? Cada vez mais. E o ciclo
vicioso se aprofundando, se né? aprofundando. Então, assim, Em vez de ser um ciclo virtuoso. eu acho que essa pandemia fez a gente, eu espero, né, que muita gente tenha parado para se reavaliar. Eu fiz isso. Então eu descobri muita coisa que eu tenho em mim, que eu quero cultivar e que eu quero que todo mundo conheça, né? E descobri alguma coisa em mim que eu quero mudar, que eu não quero mais. Eu não quero mais ser chata, né? Eu não quero mais ser rabugenta. Então, assim, o que eu vou fazer para mudar? Primeiro passo é a tomada de consciência. Eu sou assim. Eu preciso mudar. Agora, só pau que nasce torto e morre torto. A gente não. Né? O ser verdade. humano, ele pode mudar. A consciência, a tomada de, o autoconhecimento, e também terapia, a empatia, né? Eu me colocar no lugar do outro. Pô, eu fiz aquilo com a Milene, será que foi legal? Será que eu teria gostado? Pois é. O pedir desculpa, né, Arnaldo? Nunca fez mal a ninguém. A gente, quando erra, é importante. Inclusive, assim, eu sou uma empresária, eu tenho 80, 90 funcionários, eu acho, nem me lembro mais, são 80. Eram 90, mas os estagiários, nessa pandemia, a gente cancelou os contratos, né? Então, nós temos 80 funcionários. E é muito importante que eu saiba que esse funcionário ele é um ser humano igualzinho a mim. Né? Sim. E que eu preciso saber que vai ter dias que ele também não vai estar legal. Sim. E que já que eu sou a gestora, já que eu sou a chefe, né? Eu prefiro ser líder, Sim. né? Que eu tenha o discernimento necessário para olhar para esse funcionário e dizer, olha, hoje eu acho que você não está bem. Vamos sentar, vamos conversar? Né? E eu também, enquanto gestora, se naquele momento eu não fiz a coisa legal, eu não tenho problema nenhum em ir lá e pedir desculpas. Porque a relação com o funcionário, já que é um canal de empreendedor, né, administrativo, isso é muito importante que todo mundo tenha em mente. A relação sua com o seu funcionário, ela é primordial para o bom funcionamento do seu negócio. É verdade. Se o funcionário não gosta de você, se ele só trabalha para receber o dinheiro no final do mês, você está ferrado. O seu funcionário, ele precisa urgentemente saber qual a missão da sua empresa, qual é a visão da sua empresa e vestir a camisa disso. Porque se ele for apenas entubado, você vai perder muito cliente. Muito cliente. A gente sabe. E nem sabe por onde, né? O que é que está acontecendo que não voltam, né? Exatamente. A gente sabe, a gente é cliente dos outros lugares. A gente vai em determinadas lojas, você percebe visivelmente que aquele cliente está jogando contra. Aquele funcionário. Aquele funcionário está jogando contra o seu patrão. Né? Sim. Eu fico arrasada com essas coisas. E eu tenho muito cuidado para que isso não aconteça aqui na Crescer, sabe, Arnaldo? A gente está muito dentro do assunto. Quais 2 características para que alguém trabalhe na Escola Crescer? Meu sonho é trabalhar na Escola Crescer. O que é que eu preciso? E 2 características que me tiram da fila imediatamente. Tá. Não, pegue seu currículo e vá para casa. São 2 coisas que eu vou te dizer, que uma é de um lado e outra é do outro. Sim. A primeira, você tem que ter o seu diploma. Sim. Né? Você tem que ter, como é que a gente chama? É a Capacidade habilidade, técnica. né? A habilidade técnica, capacidade. E a outra é eu sentir brilho no teu olhar. E eu que entrevisto. Sim. Né? Se eu não sentir que aquela pessoa, ela vem me dar uma aula, que todo professor que entra, ele me dá 15 minutos, 20 minutos de uma aula. Eu dou o tema e ele vem me dar essa aula. Né? Se eu não ver nele, no olhar dele, claro que tem o nervosismo da hora e tal, mas a gente, afinal, tem 31 anos descontos, formado, né? Dá os descontos e a gente começa a perceber determinados detalhes que me dizem onde tem verdade e onde não tem. Então, são 2 coisas, a habilidade técnica e o brilho no olhar. E o que tira a pessoa daqui da Crescer? A falta de um sorriso. Né? Então, assim, o meu funcionário, que ele não tem o sorriso nos olhos, né? Ele não trabalha na Crescer. E aí, a gente trazendo para 2020, tem que estar nos olhos, porque a máscara esconde, né? Perfeito, exatamente. Trazendo para a atualidade a máscara, né? Então, assim, a gente tem aqui, lógico que ninguém é perfeito, nem eu quero ser, não estou em busca disso. A gente tem alguns funcionários que eu sei que são, tem os fã-clube, né? Sim. Tem outros que nem tanto, mas a gente dá muito treinamento também, isso é muito importante. Sim. Existem coisas, Arnaldo, que a gente aprende, outras não. Caráter, você não ensina. Não ensina. Mas, habilidades de, por exemplo, lavar muito bem uma louça, digamos assim. Você ensina. Né? Então, existem coisas nos funcionários que você consegue capacitar. Outras você não vai conseguir. Por isso que tem que ter esse olhar. Será que essa pessoa tem essa competência para estar onde está? Né?
Porque se tiver, você consegue ensinar a entrar no Excel, né? Vamos pensar assim, vamos ensinar ali a lidar com o sistema das notas, o professor... Agora tivemos muito isso, né? O professor tem que se adaptar a essa nova vida. Jesus. Pronto. E assim, foi muito bom. Foi. Ele foi hoje, uma loucura. Depois de quase 10 a gente dias, se percebe capaz de tanta coisa que a gente não imaginava que fosse possível. Pois é. Agora, isso a gente ensina. Agora, caráter, gostar de gente, essas coisas a gente não ensina. Então, meu recado para o empreendedor sempre é: capacita teu funcionário. Sabe? Não vai jogar ele na cova dos leões sem uma capacitação. Aqui na Crescer a gente tem o que a gente chama de capacitação continuada, né? A gente tem em janeiro a jornada pedagógica, a gente tem em julho e a gente tem no final do ano o feedback, que eu dou para todo mundo, né? Então é importante isso. A gente, às vezes, quando ela... a tia Milene me chamou, lá vou levar bronca. Né? E às vezes não é bronca, às vezes é um elogio que eu vou dar. Mas quando é preciso dar, a gente tem que dar. É necessário uma avaliação. Pois é. Honesta. Com certeza, honesta. Honesta. Então, sempre quando o funcionário senta na minha frente, minha primeira fala é: você sabe o carinho que eu tenho por você, não sabe? Então, pronto. Então, se você tem consciência disso, eu posso lhe dizer o que eu preciso lhe dizer. Porque é a história da correção fraterna. Sim. Né? Você não vai dar um... Eu posso falar mesmo? As crianças Fique à vontade, assistem, mas... Você dá um feedback, você não vai dar um feedback. Sim, né? sim. No seu funcionário. É Isso verdade. é muito importante, o gestor ter em consciência. Quem ama corrige, né? Você está diante de um ser humano, então calma, sabe? Por pior que ele tenha feito a coisa errada, escuta ele. Então, senão vai ser difícil. O problema vai ser pior se você não corrige, deixa passar, você engole seco e deixa passar. Daqui a pouco acontece de novo, na terceira vez você não aguenta mais e demite. Arnaldo, e a pessoa fica sem saber por quê. Isso foi ótimo você falar nesse assunto, porque isso acontece em vários níveis na vida da gente. Famílias. As famílias não conversam. Aconteceu um problema bem aqui, aí finge que não, tá tudo bem, não sei o que, tarará, tarará, ninguém conversa, ninguém Vamos virar a página. Vamos virar a página. E o que acontece? Daqui a 2 meses isso vai acontecer de novo. E não houve uma conversa sobre aquele assunto. A minha família, eu, Guerra e Evelyn, né, somos só nós 3, a gente tem uma regra básica. Está chateado, tem que sentar e conversar. Né? E agora ela já está com a família dela, ela também está levando isso para a família dela. Não vá dormir zangado. Não a Bíblia ensina isso, né? Que o sol não se ponha. Exatamente, que o sol não se ponha antes que nós possamos fazer as pazes, né? Não vá fazer isso. E com funcionário é a mesma coisa. Funcionário, gente, a gente precisa aprender que quem está ali na frente, esse funcionário, ele que está mostrando quem é o nosso negócio. Se esse cara não estiver bem, não vai ser aquele funcionário assim, lá na escola Crescer, os funcionários são assim, né? Então a gente tem que ter essa tem o estratégico, tem o tático, mas é o operacional que está mostrando a cara da escola. Aqui a gente tem muito cuidado quando a gente implanta da escola ou de coisa, qualquer empresa. De qualquer empresa. Quando a gente implanta alguma coisa, de convencer. Vamos pegar aqui essa história da vacina, obrigatório ou não. Gente, se convencerem a gente que a vacina funciona, nem precisa obrigar. Nós vamos de bom grado, não é? Mas se for entubado, é complicado. O ser humano não lida bem com essas coisas. Então, aqui, todos os projetos que a gente faz, a gente, antes de jogar na mídia, de jogar para os alunos, a gente joga para o professor. Se o professor topar, se o professor se encantar, pronto. Tá ganho. O projeto vai dar certo. Uma outra coisa, um outro assunto que a gente não pode encerrar sem falar sobre isso. Eu sou pai e estou aqui representando uma categoria. Meus pais amigos. Não só de alunos da Escola Crescer, mas de alunos. Como todo, né? De uma forma geral. Que muita gente acaba colocando a situação em dualidade, né? Eu sou do lado dos pais ou eu sou do lado da escola? Primeira coisa que isso não existe. Isso não Você pode deve ter existir. visto algumas coisas nesse sentido. Vi, não na Crescer. Eu falo isso porque eu, como professor, também vejo isso, também vivo isso. Sim, não, sim. professor, você está falando que essa é da faculdade. Não, vamos... A escola foi pega de surpresa, assim como a faculdade foi pega de surpresa, assim como as famílias, o mundo todos fomos pegos de surpresa. Tivemos aí 10 meses já, pouco mais, pouco menos. E já tem como a gente ter uma certa previsão do que nos guarda 2021. O que você me diz,
para que eu não tire a Mariana daqui da escola por causa dos gastos que eu vou ter com mensalidade? Olha, primeiro que a Crescer está preparada. Presencial ou remoto, nós estamos totalmente preparados. Segundo, a sua filha não pode, neste ano, mudar de escola. Por quê? O que a Crescer fez, né? Nós vamos revisar, nós vamos nivelar tudo que foi dado nesses meses. Né? Sim. Eu não sei o que a outra escola fez. Sim. Eu não sei qual foi o conteúdo que eles priorizaram lá, porque com certeza não deu para ver tudo. Não deu. Sim. Então nós priorizamos alguns conteúdos aqui que a gente chama de conteúdos fundantes. Português, matemática, algumas coisas na geografia, alguma coisa na história. Esses conteúdos fundantes, eles serão todos revisados. Isso de qualquer ano. Isso de qualquer ano, tá? Então, assim, se você muda hoje a Mariana, ela tira da Crescer e vai para uma outra escola em 2021, você pode estar criando um abismo no aprendizado dessa criança enorme. Então, não é só na Crescer, é qualquer escola. Deixe seu filho onde ele está. Não quebre o vínculo. Não quebre. Não quebre esse caminhar pedagógico, para que não haja um abismo pedagógico na vida educacional. O prejuízo pode ser bem maior. Muito maior. Então, para que não haja um prejuízo maior, deixe seu filho onde ele está esse ano. Em 2022, você muda. Mas esse ano de 2020, não é que eu queira que ninguém saia da Crescer, porque esse é um movimento natural de toda escola. 10%, geralmente saem 10%, 12%. Entra outro tanto. Entra outro tanto, exatamente. Mas assim, é um olhar de educadora. Tá? De pedagoga, de quem está dentro da estrutura educacional. Não mude a criança de escola. Outra pergunta de pai. Eu trabalho, minha esposa trabalha. E a gente coloca na escola também para que a gente tenha o tempo para trabalhar. Uhum. Se ela fica em casa, alguém precisa ficar em casa com ela. Outra despesa. Outra despesa, ou na maioria das vezes, ou eu ou a minha esposa abrir mão daquele expediente ou de parte daquele expediente para ficar com a minha filha. Eu vou falar agora minha filha, que fica mais genérica. Lógico. Existe alguma tendência, você percebe no movimento, deve ter alguns documentos aí do Ministério, da Secretaria de Educação, alguma coisa, que sinalize a volta às aulas presenciais, ou um movimento para aula híbrida, ou vai ficar EAD, como? Arnaldo, de governo eu não tenho nada. E eu vou falar mesmo, esse governo do Piauí presta um desserviço na educação. Nós não temos absolutamente nada. Ele tinha o decreto que nós voltávamos dia 25 de setembro. Ele nos disse que nós não voltávamos dia 22 de setembro. Todas as escolas tiveram despesas no momento que não se poderia ter para colocar tudo o que era pedido. Álcool gel em todo lugar, pia, não sei mais o que, pererê, parará. Criamos todos os protocolos para a volta às aulas e dia 22 de setembro saiu o decreto que não voltaríamos. E até hoje não se tem nada, absolutamente nada, de decreto sobre educação no Piauí. O Ceará voltou, já estão até entrando de férias. O Maranhão voltou, Belém fechou, mas já retornou. O Rio de Janeiro, Pernambuco, todos os segmentos em Pernambuco voltaram e no Piauí, infelizmente, nós não temos nada. Então, com todo o respeito a esse Estado que me acolheu, que me abraça, eu digo que, infelizmente, neste momento, o governo Piauí presta um desserviço à educação, porque nós não temos. Agora, o que eu vejo e que eu acredito que ele não vai conseguir sustentar isso. Por quê? A pediatria toda brasileira está entrando nessa briga. Né? Você já deve ter visto alguns comentários de pediatras aí, pelo mal que está sendo gerado para as crianças emocionalmente. O estrago que aconteceu, e nós vamos saber disso daqui a algum tempo. Né? Então, assim, eu acredito, não porque eu tenho alguma coisa de Estado que me disse que vai voltar ou que deixa de voltar. Não temos nada, absolutamente nada. O que eu tenho é o meu olhar, né, de que pesquisadora, que estou lendo, estudando, pesquisando, correndo atrás, de que vai voltar presencialmente, com vacina ou sem vacina, até porque as crianças é um grupo que não tem vacina para elas ainda, então vai voltar. A Sociedade de Médicos, de Pediatras do Brasil está levantando essa bandeira. Teresina, nós temos agora um movimento do qual eu faço parte, #Volta às Aulas, né, e que tem que voltar, Arnaldo, não tem como não voltar. Sabe? São 10 meses. Cadê a vida dessas crianças? Cadê a rotina dessas crianças? Agora, de Estado,
Se você me disser, tem um decreto que eu não tenho conhecimento ainda, não tenho nada, mas eu acredito que volta. Talvez não volte. O MEC tem alguma coisa? Hoje eu soube que tem um decreto do presidente que ele encerra a pandemia dia 31 de dezembro, do presidente da República. Uma canetada. O MEC, né, eu faço uma pós-graduação e fiquei super feliz porque tinha saído um decreto que as pós iam voltar presencialmente. Foi vetado. Né? Então, assim, não se sabe. O que eu vou lhe dizer assim? A Crescer está preparada. Presencialmente ou remotamente, nós estamos preparados. Eu, Milene, acredito que volta presencial. Eu acredito, talvez não volte dia 20 de janeiro, mas eu acredito que até no final de fevereiro não tem como, vai voltar. E nós aqui, a gente já sabe que para dar certo nosso planejamento, as férias de julho vão ser enxutas, vão ser só 2 semanas, né? Não teremos feriados prolongados, essas coisas todas para a gente dar conta do que precisa ser dado conta. Mas de dizer que temos data para voltar, não temos não. Mas nós temos a certeza absoluta que volta. Isso eu tenho. Pode voltar... Com vacina ou sem vacina? Com vacina ou sem vacina. Pode voltar, assim, um número reduzido de alunos por dia, né? Hoje veio o grupo número 1, que são compostos de 5 alunos. Amanhã vem o grupo número 2, né? Recife voltou todo mundo. Belém também voltou todo mundo, né? Então, vamos aguardar. Vamos falar de assuntos mais amenos agora. Eu não aguento essa escola vazia, eu quero meus alunos de volta. Um playground tão bonito, não né? É? Vamos falar de assuntos mais amenos, já estamos chegando na reta final. Sim. Planos para o futuro? Meus ou vai crescer? Profissionais seus. Profissionais. Então, continuar sustentando mesmo uma educação de qualidade, criar um prédio, né, maior, a gente está de olho aqui nos terrenos aqui ao lado, né, e assim, aprovar muitos alunos, realizar muitos sonhos nas universidades. A gente tem uma equipe muito boa de ensino médio, eu adoro ensino médio também. Entrou no ensino médio em 2020, né, nessa situação. Começou em 2019, na verdade, né? 2019 a gente já abriu o ensino médio. Então, os planos para o futuro é cada vez mais uma educação de qualidade, estudando muito, né? A gente fez muito curso online agora, nesse momento. Eu estou fazendo uma pós, eu e a coordenadora Adriana, sobre as metodologias ativas, que esse é o caminho. É uma das realidades para crescer, trabalhar com a metodologia ativa. E assim, Arnaldo, e realmente dá qualidade, sabe, dá afetividade. Meus planos futuros é sempre dentro disso, de transformar a educação mais humana, sempre. Qual o seu grande sonho profissional? Profissional? Neste momento é ver a volta dos alunos à escola. E nesse momento é retornar. Não posso nem falar muito, porque eu fico realmente muito mexida com isso, sabe? Quando eu entro aqui na escola, eu passei um bom tempo sem vir porque me fazia mal. Eu entrava, eu chorava, né? Então hoje o meu grande sonho é ver os alunos retornando à escola. O que é sucesso para você? É ser feliz. Já dizia Roberto Chiniachik, né? É porque assim, se você não é feliz, você não tem sucesso. Você pode ter dinheiro, você pode ter patrimônio, você pode ter empregos, mas se dentro de você não há felicidade, você não tem sucesso em nenhum aspecto da sua vida. E eu sou muito feliz, muito. Eu tenho um marido que é assim um presente de Deus enorme na minha vida. Eu tenho uma filha que me escolheu, né? Eu digo que lá no céu ela estava lá e me escolheu como mãe dela. E agora você é avó. Olha aí. Olha aí, a avó da Aurorinha. Então eu sou muito feliz, Arnaldo. Eu tenho uma equipe que me ajuda muito a conduzir a crescer. Eu tenho pais maravilhosos como você. Obrigado. Os pais da sua turma, né, do Jardim 5A, são pessoas maravilhosas. Então, assim, se eu hoje botasse um felicionômetro, sabe que é isso, né? Em mim, e de 0 a 10 eu ia bater 15. Estourar. Fácil, porque eu sou muito feliz. Milene, agora, olhando para a câmera, deixa a sua mensagem para quem está nos assistindo. Eu peço muito hoje que a gente vença o coronavírus para a gente poder ter a nossa vida de volta. Tudo que eu quero é que a gente possa, como ser humano, vencer essa batalha tão difícil, mas cada um precisa fazer a sua parte. Né? E a minha mensagem que eu quero dizer é assim: vale a pena ser feliz, vale muito a pena, corra atrás da sua felicidade.
Que ótimo. Lene, muito obrigado por tanto tempo dedicado aí. A gente conversou pelo WhatsApp algumas vezes. Ia ser só 30 minutos. Combinamos né, 30, saiu 60. Verdade. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Muito obrigado de verdade. O que mais eu lhe agradeço é a confiança de você ter nos dado a Mariana para ajudar na criação dela. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigado também a você que está nos assistindo, nos acompanhando, dedicando aí o seu tempo a aprender um pouco conosco, um pouco nessa conversa, junto conosco, tudo isso que o mundo nos envolve, que a vida nos traz. Muito obrigado a Deus pela oportunidade da vida, pela coragem de trabalhar, porque Ele nos permite a cada dia sonhar novamente. Muito obrigado ao Gilvan, que está fazendo a captação de som, imagem, edição. Se você está assistindo hoje é porque o Gilvan fez bem o trabalho dele. E muito obrigado de verdade a todos. Tchau, tchau. Vamos botar para gerar.